Saudamos a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus e convidamos para o nosso estudo semanal, hoje o estudo de número 12, a partir do 9º mandamento. O tema, satisfação no reino de Deus. Estaremos apontando 2 destaques para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles, crime de apropriação indébita, e o segundo, satisfação. Que Deus abençoe este nosso momento de reflexão. Em Êxodo capítulo 20, versículo 17, a primeira parte nós lemos: não cobiçarás a casa do teu próximo, que é o nosso conhecido 9º mandamento. Lutero, no Catecismo Menor, explica este mandamento da seguinte forma: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia a herança ou a casa do próximo, nem nos apoderar dela sob aparência de direito. Mas devemos ajudar-lhe e conservá-lo mas devemos ajudar-lhe e servi-lo para conservá-la. A doxologia do Pai Nosso, ou seja, a conclusão, como nós assim a melhor conhecemos, ela inicia falando da herança do reino de Deus. Venha o teu reino, ou seja, o reino pertence a Deus, pois teu é o reino. Está associada à proteção da propriedade de cada um, para que se elimine de vez a questão da cobiça e então se defenda a possibilidade de viver com tranquilidade na e sob a organização do reino de Deus já neste mundo. E sob o governo de Deus e não dos desejos e paixões da carne, conforme o querer e a ganância de cada um. A lei de Deus, poderíamos dizer, ela termina onde tudo começou, no reino de Deus, o lugar do governo de Deus. Na criação, Deus estabeleceu o seu reino, criando tudo e estabelecendo a ordem no caos inicial. O homem criado por Deus era livre, só não deveria cobiçar. Falhou no seu primeiro teste da fruta, pelo qual ele não deixou Deus ser Deus, mas atendeu às insinuações da serpente que o tentou, seduziu para ser como Deus, ou ser igual a Deus, e então conhecer como Deus o bem e o mal, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 5. A cobiça da criatura roubou de Deus o Criador. A criatura queria, buscava, foi tentado a buscar o maior bem, a vida, e acabou encontrando o maior ou o pior mal, a morte. E o dano estava feito. Deus agora precisava agir e fazer da sua criação e refazê-la em Cristo Jesus, para que o seu reino permanecesse. E para que ele permaneça em nós, é necessário que a cobiça seja encerrada. Continuar a cobiçando é continuar a rebelar-se contra o reino de Deus. O reino agora é a herança para aqueles que estão na fé em Cristo Jesus. Herança, portanto, lembra casa, propriedades. Por essa razão, não há necessidade nenhuma de cobiçarmos a casa ou a herança, os bens, a propriedade do próximo, como bem o condena o 9º mandamento. Ao contrário, em nome do reino de Deus, devemos defender a propriedade, a herança do próximo, para que lhe sejamos de auxílio e lhe prestemos serviço para que ele as possa conservar.
Assim, o nono mandamento está em consonância ou em acordo com o final do Pai Nosso, a conclusão, onde confessamos que o reino é de Deus, pois teu é o reino, ó nosso Deus e Pai. E desse reino nós participamos. E porque nele temos tudo, já não há nenhuma necessidade de cobiçar o que é do próximo, porque tudo é nosso, meu e do próximo, em Cristo Jesus, no reino de Deus. Nem mesmo precisamos nos apoderar dela sob aparência de direito, ou seja, cometendo engano, fraude. E então, lembramos do crime de apropriação indébita. Josué capítulo 7, versículo 1 diz assim: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Israel havia vencido o poderoso exército de Jericó. Pouco tempo depois, perdeu vergonhosamente a batalha contra o frágil, fraco exército de Ai. Qual o motivo da derrota? Deus havia ordenado que ao vencer Jericó, ninguém guardasse qualquer coisa dos despojos para ele. Porém, um homem chamado Acã, tentado pela cobiça, apropriou-se de algumas coisas apenas. E por isso, ele foi castigado com a morte e a destruição de tudo que era dele, bem como de seus familiares. Acã, ele cometeu o crime de apropriação indébita. O mesmo delito, aliás, praticado em larga escala no mundo inteiro até hoje. Aos ladrões de galinha, de laranjas, aos sonegadores de impostos, os trombadinhas, os assaltantes à mão armada, e há também os ladrões chamados de ladrão de colarinho branco, aqueles que assaltam o patrimônio público, apropriam-se de maneira indébita, sem ter a autorização. Aliás, como o nosso país poderia ser muito melhor, econômica e socialmente falando, se houvesse mais trabalho, menos roubo e então menos expoliação, desde o seu descobrimento até os dias de hoje. Todos aqueles que roubam ou roubaram o nosso ouro e riqueza no passado e procedem de maneira fraudulenta até hoje, eles são tentados pela mesma cobiça de Acã. A cobiça gera o pecado e o pecado gera a miséria, a fome e finalmente a morte, como foi o caso de Acã. O pai da cobiça é o diabo. Ele seduziu Adão e Eva, ele continua seduzindo o ser humano, bem como também você e eu, a roubar, matar, invejar, destruir. Cristo, no entanto, venceu a Satanás e ele conquistou desta maneira vida completa aqui e também para toda a eternidade. Por isso, a partir da vida que vem pela fé em Cristo Jesus, podemos agora atuar para construir uma nação mais justa e fraterna. É aquilo que, aliás, a maioria do povo brasileiro deseja. A maioria das pessoas no mundo querem um país, uma nação mais justa, fraterna e ordeira.
esta esperança, ela pode tornar-se realidade, sim. Mas isso precisa que cada cidadão, salvo por Cristo Jesus, se conscientize de que esta mudança de mentalidade, ela precisa começar comigo, eu mesmo. E então eu andar, de fato, em novidade de vida pela fé em Cristo Jesus, obedecendo os seus mandamentos e seguindo a sua orientação sempre no poder do Espírito Santo, mediante a fé em Cristo Jesus. O segundo destaque para a nossa reflexão de hoje, satisfação. O ser humano ainda age instintivamente, embora a tendência inata normalmente seja controlada pela ação racional. Mas a tendência inata, ela também influencia o querer e o fazer da pessoa. E uma das tendências inatas, vontades internas, o fazer e agir, é agir bem e superar-se sempre que possível for. É importante que assim seja, especialmente nas questões de pesquisas científicas, na administração dos bens particulares ou públicos, na formação da economia e no estabelecimento da família. Sem essa tendência natural, não haveria progresso. Todo mundo iria ficar de boa e sem querer progredir. Essa tendência natural, ela gera também satisfação quando o objetivo é alcançado. Mas ela também gera insatisfação quando surgirem as dificuldades. E nada mais justo do que conseguir satisfação plena no lugar onde Deus me colocou. Sim, na profissão, bem como também na sua função, em casa, no lar, no trabalho, onde quer que você esteja. O problema surge quando a satisfação é buscada fora ou além do espaço para o qual fomos chamados por Deus. Quando buscamos a realização envolvendo o próximo, é necessário conhecer os limites daquilo que é lícito e daquilo que é adequado. Saindo fora desses limites, estaremos pecando. Não podemos crescer pisando nos outros. Nosso bem-estar não pode causar dano, prejuízo ou mal-estar ao nosso semelhante. A tendência de possuir nos impulsiona a levar vantagem sempre para podermos ser iguais ou superiores aos outros. E quando ficamos no nível dos iguais, o resultado então poderia ser, ou deveria ser, satisfação. Poxa vida, que bom, alcancei o mesmo nível dos outros. O problema é que quando saltamos para o nível dos superiores, surge um impulso de reinar, de governar, de mandar nos outros. E essa é a cobiça de posse que toma conta de uma vida gananciosa. Ela termina isolando a pessoa em uma auto-idolatria. Tipo assim, eu sou o rei, eu mando, eu desmando, eu faço e desfaço, e a pessoa acaba se perdendo cada vez mais na sua ganância, que leva à cobiça, que leva a outros pecados. Por isso, Jesus nos ensina a orar: Pai nosso, teu é o reino. Não há necessidade de cobiçar a casa do próximo, sua propriedade, para ficarmos como únicos e poderosos donos e senhores. Tudo pertence a Deus. Em Cristo Jesus, tudo é nosso, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, 22. E então não precisamos possuir
as coisas que são do próximo para sermos felizes. Somos felizes porque estamos em Cristo Jesus e nele, eu e o próximo, temos tudo para a vida presente, bem como também para toda a eternidade. Salomão, inclusive, não quis riqueza quando Deus lhe deu a oportunidade de escolher ou riqueza ou sabedoria. Salomão escolheu a sabedoria e Deus lhe deu ambas, lhe deu tudo o que ele precisava para bem viver e administrar as coisas aqui neste mundo. Sejamos então sábios no administrar as bênçãos materiais que Deus nos deu, mas também sejamos sábios em administrar as bênçãos espirituais, os bens espirituais que Deus tão graciosamente concedeu e dá sempre de novo. Estejamos então satisfeitos com tudo o que Deus nos deu ou não deu, porque Ele sabe o que foi, é e sempre será o melhor para cada um de nós. Satisfeitos, alegres e felizes. Agradecemos a Deus pela oportunidade e desejamos uma abençoada semana e até semana que vem em nosso estudo semanal. Fiquem todos com Deus e até lá.